a natureza é isso, sempre fonte de inspiração. E eu busquei nela inspiração para pintar uma parede. Como assim? Uma paisagem, sim. Ela tem a ver com o intuito da pintura. Quando a gente vai pintar parede, especialmente parede, ela tem que ter um intuito. Essa paisagem que você vê aqui faz parte do Chico Mendes, o mesmo lugar onde a pintura vai ser feita. Então, ele vai conversar com quem está lá, a pessoa que vê vai entender, vai se localizar, então ela vai passar o seu recado. Não algo aleatório como flores, peixes, um abstrato, coisa que não tem nada a ver. Então, na aula de hoje é justamente isso, como a natureza vai para a parede e como ela deve ser preparada, que não é tão diferente da pintura em tela. Ficou curioso? Então você já sabe. Não saia daí. E a primeira preocupação que a gente deve ter é com a nossa superfície. Preparar a superfície assim como a gente faz na tela, onde faz a imprimação com a utilização do gesso acrílico. A gente não vai passar gesso acrílico na parede, mas tem preparações que também vão resultar em um melhor acabamento. Então, se você no princípio não se preparou, lá no final vai se arrepender bastante. A primeira coisa é não trabalhar em cima apenas do reboco, que é a parede mais grosseira, porque vai dificultar fazer linhas e também corroer rapidamente a cerda do seu pincel. O ideal é que essa tela esteja emassada, lixada, bem lisinha, para que você faça linhas bem delicadas. Depois que você emassar essa parede, você deve selar, para que não venha nenhuma umidade e também não descasque. Então, selar a parede, um selador próprio para a parede, assim como tem na tela, também tem para a parede. Então, uma demão desse selador e aí você vai aplicar uma base branca se a sua parede tiver com algumas manchas, às vezes é uma mudança de cor. Nessa parede aqui, essa parte cinza, ela passava por toda a extensão da parede e quando foi retirada, a gente pintou tudo de branquinho, lixou e deixou o mais liso possível. Então, primeira etapa, depois de rebocar e amassar, passar o selante, lixar e pintar de branco. Aí, a gente na tela costuma queimar a tela para poder perceber melhor os valores tonais. Com o passar dos anos, a gente já percebe isso sem a necessidade de queimar a parede. Mas se você vai adentrar por esse mundo agora, mantenha queimar também, tirar todo o branco, colocar um tonzinho terroso, por mais aguado que seja, vai te ajudar. E assim como na tela, a parede também merece ter a sua imprimatura, que é a retirada do branco. Isso facilita a percepção da mudança dos tons, que é muito tênue, tá? Então, como eu falei, eu me inspirei aqui mesmo no parque para fazer o meu esboço e eu esbocei com a tinta bem diluída, mas você pode sim fazer com o lápis. Se for sua primeira vez, faça no papel um planejamento da área, porque é uma área grande, diferente da tela, que você está lá no conforto, sentadinho, analisando, e com a parede isso muda drasticamente, porque você vai ter horas que vai ficar sentado no chão, vai ficar em posições muito complicadas, subindo escadas, horas em pé, então não é fácil. Precisa estar atento a tudo isso. Depois que você faz o esboço, aí você vai para o bloquinho, exatamente como na tela. Vai fazer uma demarcação prévia dos tons, começando de trás para frente, se for uma paisagem, ou de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Bom, porque geralmente o que a gente está fazendo tende a escorrer e sujar o que a gente está pintando. Então você começa pelo céu, a vegetação mais distante,
menos distante, até que chegue ao primeiríssimo plano. Isso, é claro, sem nenhuma necessidade de detalhamento. Com essa marcação prévia das cores, é quando você vai perceber onde precisa clarear, onde precisa escurecer, e se você já vai detalhando e não fica do jeito que você queria, são muitas horas jogadas fora. Para essa pintura aqui, eu tive a ajuda de mais 2 artistas e foram 2 dias que trabalhamos manhã, tarde e noite. Levamos 2 dias, mas para fazer de forma mais confortável, o ideal seriam 3 dias dedicados a essa pintura aqui. E aí, a gente marcando as cores, pode começar a fazer o céu de forma mais refinada. Como você vê aqui, tem muita coisa encobrindo o céu, então não precisa fazer nuvens, se preocupar com isso, já que você tem um planejamento e sabe que vai encobrir grande área do que você trabalhou. Então não desperdice horas lambendo o que vai ser coberto. E aí, como eu falei, a gente começou manhã, tarde e noite, e vai precisar de algo muito importante. É o pincel? Não, é a iluminação. Se você não ilumina, você não vê. Se você não vê, faz cores erradas. Você trabalha até tarde e no outro dia você olha e não entende por que colocou aquela cor que você não acertou fazer, porque não percebe nem a mistura e muito menos o que está na parede. E trabalhar com pincéis não só finos, mas também pincéis grosseiros. Eu vou mostrar um pouquinho deles. Se inicia com trinchas. Eu não trabalho com rolo, porque geralmente tem áreas que ficam em branco e eu trabalho esfregando. Assim como na tela, eu também esfrego na parede, não dá para fazer isso de rolo. E também, como eu não vou utilizar uma única cor, não faz sentido utilizar o rolo. Há diversas variações tonais e ter 3 a 4 trinchas é o ideal. Eu costumo usar a trincha cinza, que é a mesma que eu utilizo nas telas para fazer a preparação e o bloqueio das cores. E então, só aí vem os detalhes, onde você vai utilizar pincéis nesses formatos, nesses tamanhos aqui, que são bem próximos do que utilizamos também nas telas. Pincéis de sisal, de pelo de porco, que seriam trinchas em formatos menores, e pincéis não tão macios como o pelo de Marta para parede não funciona. Isso aqui é o ideal, é o máximo para que você consiga trabalhar com acabamentos muito finos. E aí, que tinta a gente vai utilizar para pintar uma parede? Tinta óleo de tubinhos, tinta acrílica de tubinhos, só se você for muito rico. E também é muito desnecessário a utilização desse tipo de tinta para tela. A gente pinta a parede com tinta de parede. Você escolhe uma boa base, um bom branco neve. Não vai comprar cores. Você vai comprar apenas o branco neve e vai pigmentar utilizando essas bisnaguinhas aqui, ó. E todo lugar, todo armazém vende esse tipo de bisnaga e a gente trabalha com cores reduzidas, não precisa comprar todas. O alaranjado tem aqui, mas praticamente eu não usei. Então o violeta, o azul, o vermelho, o preto, o amarelo, o ocre são as cores indispensáveis para fazer todas essas tonalidades aqui. A diluição é feita a partir da água. O ideal é que, se for uma área externa, aqui é uma área coberta, mas se for uma área externa, essa base branca deve ser a de piso, que tem uma resina em maior quantidade dentro da tinta, então ela também vai ser mais resistente ao sol. Mas se a área for coberta aqui, basta ser um branco acrílico de galão, não gasta muito. Você vai também utilizar copos descartáveis, fazer muitas misturas, sim, vai utilizar muitos copos descartáveis, copinhos daqueles de café para fazer as pequenas misturas.
E pratinhos de isopor serão ideais para servir de paleta e depois vai ser tudo descartado. Eu não utilizei a minha paleta para tela porque a tinta termina escorrendo e aquela borda que tem no pratinho é a ideal para que a tinta não escorra, já que ela está muito envolvida na água. Paninhos vão ser utilizados o tempo todo, então fronha velha, lençol velho, camisa velha, guarde, porque vai ser muito útil na sua pintura. E depois de todo o trabalho esboçado, trabalhado luz e sombra, profundidade, aqueles micro detalhes, aqueles pelinhos, o brilhozinho no olho, o pezinho de um passarinho, aí sim eu utilizei a tinta acrílica em bisnaga, a fosca. Eu utilizei a da Cofix, que tem bastante tempo para esperar secar. Dá tempo de fazer muitos detalhes, porque a aceleração da secagem dela é feita com a adição de água. Então, se eu boto pouca água, eu tenho mais tempo para misturar, eu não perco as cores na paleta, diferente da tinta vinílica. Então, lá para o finalzinho mesmo da pintura, foi que eu utilizei a tinta para a tela. E depois de toda a pintura feita, você vai precisar que ela esteja protegida. E o ideal é que você use um verniz acrílico próprio para a parede e ele seja à base de água. Se você utiliza um que tenha muita resina, ele fica com o tempo quebradiço e pode até manchar a sua pintura. Não é para móveis, e sim para parede. Então o verniz incolor pode ser fosco ou brilhante, vai depender do gosto do artista. Então, como você pode observar, não há tanta diferença do que você faz na pintura em tela do que você faz para a parede. Sempre tem gente me pedindo, me ensina a pintar parede. É a mesma coisa que eu ensino no curso de desenho, para que você tenha noções de perspectiva linear, tonal, saiba trabalhar, fazer volume, ter uma boa simetria. Então, se você não conhece esses fundamentos, não adianta nada te dar o melhor material para pintar a parede ou a tela, vai ser um profundo desperdício. Então, procura sim ter a técnica para poder pintar, seja lá onde for. Espero que você tenha se divertido, gostado de como foi a construção de fazer uma pintura como essa. Tente aí na sua casa, pegue um terraço, comece a fazer uma alameda. As primeiras eu sei que vai dar aquele trabalho porque você não está habituado com um grande formato, mas você chega lá. Não esquece de fazer um comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima aula.